Olá, galerinha. Nós vamos trabalhar mais um pouquinho de situação-problema, mas a gente vai mais devagar, tá? Porque muitos alunos não conseguiram fazer, que eu passei na tarefa do dia 9. Então, a gente vai fazer tipo de uma sequência de exemplo, tá bom? Deixa eu pôr a lanterna aqui para ficar mais clarinho, isso. Primeiro, Mariana é decoradora autônoma. Cobra um valor fixo de R$ 100 a visita, mais R$ 15 a hora trabalhada, fracionada ou não. Responda. Item A. Então, ela trabalha hora e ganha em reais. Antes da gente continuar a leitura, a gente tem que ver quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Quem depende de quem? A hora trabalhada depende do dinheiro ou o dinheiro que ela vai ganhar depende da hora trabalhada? O dinheiro depende da hora trabalhada. Então, se a gente fosse montar um gráfico, a gente teria que a hora seria o eixo X e o lucro, o dinheiro ganho, seria o eixo Y, quer dizer, a hora é a variável independente e o dinheiro ganho é a variável dependente. A. Se a hora trabalhada for H e o valor ganho for V de H, escreva a função que representa a situação dada. Então, qual a situação dada? Ela cobra R$ 15 por hora, mais uma taxa fixa de R$ 100. Então, a gente escreve que V quer dizer o dinheiro ganho está em função da hora trabalhada. Então, 15 vezes H mais 100. Por que eu coloquei essas letras em vez de colocar Y e X? Para vocês verem que a função não é só Y e X, né? Então, aqui eu posso escrever V de H é igual a 15 vezes H mais 100. Seria a mesma coisa que escrever Y igual a 15 vezes X mais 100. Se X fosse a hora e Y fosse o dinheiro ganho. B. Quanto receberá por 2 horas trabalhadas? Então, aqui nós vamos fazer V de 2. Quer dizer, é igual lá na tabelinha. No lugar do X, nós vamos substituir o 2, né? Então, qual é a função? 15 vezes H. Quem é o H? 2 horas trabalhadas, mais 100. É igual da tabelinha. 15 vezes 2 é 30, mais 100. Então, eu tenho que V de 2 vale 130. Se a gente fosse colocar a resposta em par ordenado, X vale 2 e o Y vale 130. Quer dizer, H vale 2 e V de H 130. Falou? Facinho? Quanto receberá por 2 horas e 30 minutos? Então, aqui, na realidade, se é hora fracionada, você vai fazer esse daqui, é como tarefa. Você vai fazer a mesma continha para 3 horas. Falou? D. Se ela recebeu R$ 175, quantas horas ela trabalhou? Então, eu tenho lá que V de H é 15 vezes H mais 100.
Aqui eu tô falando que 175 é a hora trabalhada ou é o dinheiro ganho? É o dinheiro ganho, tá vendo? Então, aonde que eu vou colocar o 175? No V de H. É igual a 15 vezes H mais 100. Posso escrever assim ou assim. Acho que facilita vocês entenderem. 15 vezes H é igual a 175, porque é igualdade, né? Eu posso inverter os dois lados, não muda sinal. Olha, ficou uma equação de primeiro grau. Quem que muda de lado? O 100, né? Positivo, ele vai mudar negativo. 175 menos 100. Então, 15 vezes H vai dar 75. H igual a 75 dividido por 15. Fazendo essa divisão aí, 75 dividido por 15 vai dar 5 vezes 15 vezes 5, vai dar 5 vezes 5, 25, 1 vezes 5, 5 e 2, 7. Menos 75, 0. Então, dá 5. Então, H vale 5 horas. Como que fica o par ordenado? 5 horas, ela ganha 175. Falou? Facinho? Esse aqui você vai fazer. Mesma continha. Igual eu fiz pro 175, você vai fazer pro 220. Só para você treinar as continhas, tá? Aqui. Dada a função y igual a 2x mais 3, calcule f de 2. O que significa essa escrita? Que eu tô dizendo que o x vale 2. Então, igual a gente fez lá no anterior. 2 vezes x. Quem é o x? 2. Mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, se o x vale 2, o y vale 7. Só para a gente treinar a continha, né? Vamos fazer mais um. Agora, no item B, ele vale f de menos 2. Então, 2 vezes menos 2 mais 3. Mais e menos, menos. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 3 vale menos 1. Então, quem é meu parzinho? Menos 2, menos 1. Falou? Facinho? Aí, você vai fazer a mesma coisa no f de 3. Então, agora teu x vale 3. E depois... Ai, que susto! Você vai fazer no f de menos 5. Falou? Agora que eu mudei de novo, ó. Eu tô dando o valor de f de x agora, de y. Aqui eu posso escrever y igual a menos 17. E tô perguntando o x, tá vendo? Igual eu fiz lá no anterior. Então, você tem y igual a 2x mais 3. Eu vou substituir no lugar do y o menos 17. Vou inverter, 2x mais 3 igual a menos 17, para ficar fácil para vocês, tá? Aí, eu vou passar o 3 para lá, fica menos 3. 2x é menos 20. 2 está multiplicando, passa dividindo, mais e menos, menos. 20 dividido por 2, 10. Quem é meu parzinho? Menos 10 e menos 17. Facinho? Aí, você vai fazer esse e esse. Falou? Agora, nós vamos ver
Taxa de variação. O que é taxa média de variação? É uma medida de quanto a função mudou por unidade em média. Ela deriva do coeficiente angular. A gente sabe que o coeficiente angular é o A. A formulinha é a diferença entre dois pontos. Você pega o y maior, tira o menor. E pega o x do mesmo ponto e tira do mesmo ponto aqui. Então, um ponto você chama de x1, y1, o outro ponto de x2, y2. Vamos fazer um exemplo aqui. É a variação de y dividido pela variação de x, né? É uma demonstração. Dada a função y igual a 2x mais 3, vamos calcular a taxa média de variação entre os pontos A, B, C, D. O ponto A, o x vai ser 0. Então, nós vamos fazer o que aqui? O f de 0, né? No lugar da letra x, nós vamos colocar 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Nenhuma novidade, né? 0, 3. Ponto B, o x igual a 1. Então, nós vamos fazer o f de 1. Quer dizer, no lugar da letra x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, fica 1 e 5. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Ponto C, x igual a 2. Então, nós vamos fazer f de 2. 2 vezes 2 mais 3, na mesma função. 4 mais 3, 7. Então, o ponto C é 2 e 7. E, finalmente, o ponto D, o x vale 3. Então, nós vamos fazer o f de 3. Então, 2 vezes 3 mais 3 vai dar 6, mais 3, que vai dar 9. Então, o ponto D vale 3 e 9. Então, eu quero a taxa de variação entre os pontos A e B. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto A, eu vou copiar aqui para me ficar mais fácil. É 0 e 3. O ponto B é 1 e 5. Então, eu vou usar a formulinha. A é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, eu vou pegar aqui, ó, o maior, vou tirar o menor, tá vendo? Então, 5 menos 3, y menos y. E x menos x, x e y. Faz a continha. 5 menos 3, 2. 1 menos 0, 1. Então, o A vale 2. Olha aqui quanto que o A vale. Tá vendo? 2. E qualquer taxa de variação que você fizer entre dois pontos, vai dar 2. Quer ver? Ó, eu vou pegar agora o A e o D. O A é 0 e 3. O D é 3 e 9. Aqui, ó, o D é 3 e 9. Vamos fazer a taxa de variação. Vamos ver se vai dar 2. A taxa de variação é por unidade, tá? A cada x que eu ando, você tem a mesma variação no eixo y. Então, quem eu vou pegar aqui? O y9 menos o y3 e o x que é 3 menos o x que é 0. 9 menos 3 é 6, 3 menos 0 é 3, então o A vale 2. Então, sempre a taxa de variação dessa função é 2, quer dizer, para cada unidade que o x anda, eu subo 2. Que se o 0 é 3, no 1 vai ser mais 2, vai ser 5. Se no 1 é 5, no 2 vai ser 7, vai ser mais 2. Quer dizer, a cada 1 que eu aumento no eixo x,
eu somo 2 no eixo Y. Isso é taxa de variação. Será que vale para qualquer ponto? Por exemplo, se eu pegar o ponto B é 1 e 5. E o ponto D é 3 e 9. Será que vai dar certo? A é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, o 9, que é o y, menos o 5, que é o y. 3, que é o x, menos o 1. Então, vai dar 4 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Para que a gente usa isso? Para ver crescimento na economia, quer dizer, para cada mês, quanto que a economia está subindo. Mas a maioria dos exercícios são exercícios assim, ó. Nós vamos dividir esse exercício em 3 partes. Atividade 1. Qual a taxa de variação da função? Ele te dá um gráfico e pede para você dizer quanto ela variou. Então, aqui, olha, eu não fiz de 1 em 1, tá vendo? Eu fiz a continha do 0 e a continha do menos 2, porque esse ponto aqui, ó, quanto que o x vale? 0. E o y vale 1. Esse ponto aqui, quanto o x vale? Menos 2. E o y vale 5. Certo? Tanto faz você pegar esse menos esse ou esse menos esse, tá? Dá a mesma coisa. Então, aqui, ó, do 1 ao 5, qual que é a variação dele, ó? 1, 2, 3, 4. Essa conta vai dar 4. Quer dizer, a taxa de variação. No 4 não, né? Porque eu não fiz de 1 em 1, tá certo. Vamos fazer a continha para ver quanto que dá. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, eu vou começar do maior. O maior é esse aqui, porque, ó, 0 é maior que menos 2. 1 menos 5. E 0 menos o menos 2. Tá vendo? Tem 2 sinais de menos. 1 menos 5 é menos 4. Menos e menos, mais. 0 mais 2, 2. Menos e mais, menos. 4 dividido por 2, 2. Viu que a taxa de variação é negativa? Porque essa função, ó, é decrescente, né? O coeficiente angular negativo é menos 2. Então, a taxa de variação também é negativa, é menos 2. É nome diferente para a mesma coisa. Eu fiz esse, agora você vai fazer esse, o B, tá? Pega o pontinho, quem que é o pontinho aqui? 5 e 35. E aqui, 0 e 20. Faz a continha. Atividade 2. No exercício anterior, deu o coeficiente linear de cada função. Então, aqui, ó, o que é coeficiente linear? É onde a reta corta o eixo Y, né? Então, o A, que é a taxa de variação ou coeficiente angular, eu calculei aqui, é menos 2. E esse ponto onde está cruzando o eixo Y é o coeficiente linear, é o B. Eu fiz esse, você vai fazer esse aqui agora. Atividade 3. No exercício anterior, escreva a função y igual a x mais b para cada item. Então, ó, y igual a x mais b. Y igual, quem que é meu a? Menos 2x mais o b, que é 1. Então, essa função é a função desse gráfico aqui. Quer dizer, essa reta é menos 2x mais 1.
Quer dizer, eu escrevi a função a partir de 2 pontos. Você vai fazer a mesma coisa no B, tá? Mas aí, vamos resumir esse exercício? Olha só. Resumindo, escreva a função para cada gráfico dado. Então, aqui, ó, que ponto que é esse? X vale 0, o Y vale 20. Quem que é esse aqui? É o valor do B, certo? Que é onde a reta corta o eixo Y. Quem é esse ponto aqui? O X é 15 e o Y é menos 10. Então, eu vou pegar esses 2 pontos e calcular o coeficiente angular, que é a mesma coisa da taxa de variação. Então, ó, Y2, 20, menos o Y1, que é menos 10. O X2, 0, menos o X1, que é 15. A igual, menos e menos mais, 20 mais 10, 30. 0 menos 15, menos 15. Mais e menos, menos, 30 dividido por 15, 2. Ó, eu tenho o meu B e o meu A. Então, como que eu escrevo a função? AX mais B. Y igual. Quem é o A? Menos 2x mais 20. Essa é a função dessa reta. A fim decrescente. Falou? Facinho? E você vai fazer esse e esse. Aqui eu dei 3 pontos à toa, que você pode usar só 2. Ou esse, ou esse, tanto faz. E aqui mais 2 exercícios. Esse você vai fazer também. É o mesmo exercício. O gráfico a seguir representa uma projeção no número de habitantes de um município em anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Então, aqui no eixo X é o tempo e no eixo Y o habitante. Então, você vai pegar quais as coordenadas desse ponto? 0 e 100 mil. Quais as coordenadas desse ponto? 10 e 103 mil. Aí você vai fazer a continha do A. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Daqui você já tira o coeficiente linear também, ó, que é o exercício 6. Deu o coeficiente linear do exercício anterior? Aí você tem o coeficiente angular, que você vai fazer aqui, que é a taxa de variação. Você tem o coeficiente linear, você escreve a função. Y igual a x mais b. Esse você vai fazer também. Falou? Bom estudo. Beijinhos.